Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Em Movimento. Eu sou Carla Félix, psicóloga e psicanalista, e eu estou aqui com a Bela. Eu sou Isabela Correia, mentora de carreira e liderança. Estou aqui com a Carlinha. Muito bom estar aqui, Bela. E esse é o nosso podcast Em Movimento. Bom, vamos começar contando como que surgiu esse projeto, né, Carlinha? Esse projeto surgiu de bate-papos nossos. Né? A gente, há quase um ano, aí, aproximadamente um ano, a gente está num processo aí, de redescobrir quem nós somos, o que queremos trabalhar, como que a gente vai caminhar com a nossa carreira. E nessa descoberta a gente tem se apoiado muito, a gente tem trocado muito, a gente tem conversado muito. E um belo dia a gente se perguntou por que não estender essa conversa para outras pessoas que estejam passando por um momento parecido com o nosso. E foi assim que surgiu Em Movimento. Eu espero que todos vocês que acompanhem gostem do papo que a gente vai ter aqui. A gente espera que vocês também participem, coloquem comentários, mandem perguntas, acessem as nossas redes sociais para que a gente, de fato, consiga estender toda essa nossa conversa aqui, esse movimento que a gente está criando aqui. Bom, eu acho que faz sentido a gente começar contando a nossa história. Por isso eu queria que a Carlinha começasse a contar a história dela, de quem ela é e como que ela chegou até aqui, né? Ai, bom demais, Bela. Delícia ver você falando isso, né? E trazendo um pouquinho do nosso contexto. A gente começou juntas há um tempo atrás, a essas conversas, ainda quando a gente estava nas organizações. E hoje estar aqui com você é um privilégio, porque faz muito sentido para o meu momento de vida e para o que eu estou buscando aqui hoje, né? Desenvolvimento, esse autoconhecimento. Então, muito bom a gente estar junto aqui de todos vocês e a gente estar junto aqui também para poder compartilhar com todo mundo. A gente espera que o conteúdo seja muito enriquecedor e que possa ajudar outras pessoas que estão nessa fase ou também buscando, né? Algum autoconhecimento para conseguir fazer uma transição de carreira, para conseguir encontrar a felicidade. Se é que ela tem um lugar, né, Bela? Será que ela... É que ela é única, né? Exatamente. Ou será que a gente encontra ela no meio do caminho e vai ressignificando? Isso é muito bom, né? Exatamente. Então, falando um pouquinho da minha história, eu sempre gosto de falar que quem eu sou é muito além das coisas que eu fiz e do que eu adquiri. Então, eu sou uma pessoa muito autêntica, eu sou uma pessoa muito feliz, eu amo me divertir nos processos. Então, tudo para mim tem que ser muito divertido, porque senão não vale a pena. E realmente, gente, trabalhar com ela é divertidíssimo. Eu sou muito exigente, mas eu sou muito divertida, né? Então, acaba que o processo, a minha vida inteira, eu tive isso pra mim, assim, que qualquer coisa que eu me dispusesse a fazer tinha que ser muito divertido, tinha que ser prazeroso no caminho. Então, eu nunca topei fazer nada sem sentido, eu nunca topei fazer nada que não fosse me realizar no meio do caminho. E esse processo de mudança constante que eu me proponho, ele faz parte da minha vida desde quando eu comecei no mercado de trabalho. Então, eu tenho um pai muito presente, profissionalmente falando. Então, assim, sempre trabalhou muito, sempre passou pra gente os valores do trabalho. E muito nova, com 15 anos, eu quis começar a trabalhar. E aí, quando eu quis começar a trabalhar, eu falei, eu quero trabalhar muito. E aí, eu já arrumei 2 empregos logo. Metade do dia em um e metade do outro, eu só podia fazer estágio na época. Comecei a estudar à noite. Então, o primeiro movimento foi querer estudar à noite com 15 anos. E ninguém entendeu nada, porque eu não fazia nada o dia inteiro, assim, né? Só estudava e ficava ali curtindo a minha vida. E do nada eu quero trabalhar e eu quero trabalhar muito. Então, aqueles excessos, aqueles rompantes, muito decidida, né? E eu fui lá, participei de 2 processos e comecei a trabalhar muito desde o primeiro dia. Eu comecei num lugar num dia e 2 dias depois eu comecei em outro. Passei nos 2 processos ao mesmo tempo e estudava à noite. O Carlinhos, você lembra o que você buscava nessa ansiedade de começar a trabalhar, de começar a se movimentar ali para o mercado de trabalho? Eu queria ter independência financeira. Era muito financeira. Eu pensava que se eu pudesse adquirir meu dinheiro, eu poderia ter a liberdade que eu buscava para eu fazer o que eu quisesse com o meu dinheiro. Era muito financeiro nesse primeiro momento. E o meu pai tinha um jargão que ele trabalhou a vida inteira com vendas e ele falava que todo mundo deveria ser vendedor, que é a melhor profissão que existe. E eu fui muito certa disso, porque eu nunca tinha trabalhado, então eu falei, eu tenho que ser vendedora. Mas eu já sabia que ia ser psicóloga, desde 12 anos, quando despertou psicologia. Mas eu falei, então eu tenho que ser vendedora, porque vendedora vai me dar dinheiro para eu fazer psicologia. Então já tinha essa estratégia. E aí eu fui
Comecei a trabalhar muito cedo, fiz os estágios e aí, quando eu estava no final do primeiro estágio, meu líder virou para mim e falou que tinha uma vaga administrativa em um dos empregos. E eu falei, não quero, eu quero ser vendedora. Aí ele, mas não tem vaga de vendas? Eu falei, então espero, quando tiver você me liga, eu quero ser vendedora. Eu topei sair do estágio por 2 meses para esperar essa vaga de vendas. Então, assim, eu já sabia muito bem onde eu queria chegar, porque ir para o administrativo não era o caminho comercial e não ia me dar o dinheiro que eu precisava. Olha isso. E aí eu falei, eu quero vendedora, saí... Isso com 15 anos? Isso com 16, aí eu trabalhei até os 17. Foi 1 ano de estágio nesses 2 lugares. E essa aí história eu não conhecia, Carlinha. Não, Essa é inédita. E aí eu saio de lá e começo a ficar só em um dos empregos. Mas eu sentia que era muito pouco, né? Eu falava só meio horário, tá muito pouco. E aí passaram 2 meses, eles me chamaram para voltar. E aí, essa parte também é muito legal, porque eles me chamaram para voltar num cargo de almoxarife. Não tinha nenhuma almoxarife na empresa. Nenhuma. E não tinha nem roupa para mim. Tinha que usar um jaleco. O jaleco era gigantesco, ele batia aqui. Eu ficava com muita vergonha, que tinha que atender o público. E eu não conseguia carregar o peso do estoque. Todo mundo tinha que me ajudar. Então, todo mundo ria muito, né, da situação ali. E ninguém entendia por que eu estava ali fazendo aquele processo de passar por um cargo de almoxarife, que era tão masculino. Mas para chegar em vendas tinha que ser almoxarife, porque tinha que conhecer das peças e do estoque. E você E focou nas vendas, você é almoxarife como um primeiro passo para chegar lá. Exatamente. Numa empresa de material elétrico, eu morro de medo de tomar choque. Eu tive que fazer todos os cursos. Gente! E aí eu tinha que testar lâmpada, eu tinha que fazer um tanto de coisa que era muito difícil para mim. Mas eu estava muito determinada a ser vendedora. E aí, depois de 1 ano e 3 meses, eu fui promovida a vendedora. Cheguei no cargo que eu queria, faltando 2 meses para eu entrar na faculdade. Olha. E aí, eu prestei o vestibular, passei para psicologia e comecei a estudar. E aí, fiquei lá estudando. E aí, depois, eu tive que fazer um primeiro movimento. Eu amava ser vendedora, ganhava muito bem, pagava a faculdade, tinha uma vida super tranquila. Uhum. E aí, eu tive que fazer um movimento, porque um dia o cliente virou para mim e falou assim, o que você faz? Você é diferente. Eu falei, eu sou psicóloga. Aí ele, o que você está fazendo aqui? Aí, nessa hora, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Gente. E aí, nessa hora, eu falei, gente, eu preciso fazer um estágio, eu preciso sair daqui. Olha, e, aí... e é interessante como que algumas pessoas aparecem do nada na nossa vida e falam algumas coisas que despertam na gente alguma coisa que estava ali dentro e a gente estava, né, escondendo ou um pouco sem coragem de perceber aquilo e dá aquele clique e muda tudo, né, Carlinha? E a gente vive no piloto automático, né, Isso. Bela? Então, eu acho que talvez a vontade nem estava lá. Ainda. Eu sabia que um momento eu ia fazer, mas você vai deixando a vida levar. Sim, total. Até que alguém te questiona, e se você for uma pessoa que não resiste muito, é intolerante, talvez, às provocações, eu sou essa pessoa. Se você me questionar, eu vou querer entender o porquê da provocação e ver se faz sentido. E fez muito sentido. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? É mesmo. E aí eu tinha que ir pro estágio para ganhar muito menos do que eu ganhava. Sem me organizar. E eu fui, me joguei. Falei, vai dar certo. E consegui muito rápido o estágio e consegui sair da empresa. E eles foram super legais comigo e eu fui. Então, acho que essa foi a primeira virada de chave da minha vida, né? Carlinha, eu fiquei com dúvida, assim, quando você estava contando sua história, você falou que queria ser vendedora, mas sabia que quando você entrasse numa faculdade, você seria uma psicóloga. Sim. Você faria psicologia. Sim. Por quê? Por que você sabia isso desde sempre? Por que você escolheu a psicologia? Conta pra gente. A psicologia me escolheu, Bela. Eu não escolhi, assim? não. Eu não consigo nem te explicar. Com 12 anos, eu mudei de escola, na metade da 6ª série. E eu entrei numa escola que na 6ª série todo mundo já tinha escolhido o que ia fazer pra vida. Gente! Assim. E aí eu lembro que eu cheguei nessa escola, muitas meninas que já estavam lá em grupos, elas já tinham muito definidas. Era filha de juiz, não sei o que lá. E aí elas chegaram pra mim e falaram assim, o que você vai fazer? Aí eu... O que eu vou fazer? Não fazia ideia do que eu ia fazer. E eu pensei assim, gente, eu nunca nem pensei no vestibular. Sei nem o que é isso. Tenho 12 anos, né? Afinal de contas. Exatamente. E aí, um dia, a psicologia veio muito forte no meu coração. Eu nunca tinha ido num psicólogo. Eu não fazia ideia do que era psicologia, para que serviria psicologia. Mas eu não tinha plano B. O plano B era fazer o A dar certo e eu ia ser psicóloga. Não sei por quê. E foi assim que nasceu a psicologia com 12 anos. E, inclusive, em conversa com uma amiga que formou comigo, e a gente é amiga até hoje, ela estava falando comigo, ela falou, Carla, você sabe que eu fiz psicologia por sua culpa? Eu falei, minha culpa? Ela, porque eu ia fazer nutrição e minha mãe não gostava muito. Aí você virou pra mim e falou assim, faz psicologia comigo. Aí eu fui lá e fiz. Gente, quer dizer, você ainda influenciou outras pessoas a fazerem psicologia, sem nem né? saber o que era. E deu super Muito certo. bom. E eu tenho certeza que é a profissão da minha vida. Porque você falasse pra mim, Carla, você queria
queria fazer outro curso, eu faria psicologia hoje de novo, com mais maturidade, que eu fiz com 18 anos. Então, hoje eu entraria para fazer um curso com mais intencionalidade do curso. Na época, teve intencionalidade, eu aproveitei, mas foi muita curtição, né? Eu era muito nova, então eu consegui aproveitar muito ali daquela fase acadêmica, que hoje eu iria com outro olhar e repetiria o curso. E eu acho que todo mundo devia fazer psicologia, porque é um curso para a vida. Que legal, né? Que bom que essa sua escolha por psicologia acabou sendo reforçada ao longo do seu caminho, né? E hoje você não tem dúvidas, inclusive, você vai contar ainda, mas hoje você atua na clínica, né? Isso mesmo. Como psicóloga e como psicanalista. Então, continua a sua história. E aí, na dúvida, né, Bela, eu acho que a gente não é muito ensinado a entender quem a gente é. Então, faltava muito autoconhecimento. Então, eu estava com meu pai na cabeça que eu tinha que ser vendedora, porque vendedora que dava dinheiro, muito forte isso. E a psicologia que nasceu no meu coração e eu tinha que ser psicóloga. E aí, na minha cabeça, é assim, como que eu vou fazer a psicologia e o comercial dar certo? Porque eu preciso de vender na psicologia. E aí eu acho que era um sentimento de agradar meu pai, ou de saber que hoje eu sei que todo mundo tem que vender. Esse movimento isso que eu ia aí, comentar. ele fala sobre ter que se vender. Então, não importa o que você é. Você tem que se vender o tempo inteiro. Tem que mostrar seu trabalho, né? E buscar pessoas que conectem com o seu trabalho ali, que irão trabalhar junto com você. E ele estava certo. Então, eu tinha que ser vendedora mesmo, a minha vida inteira. E até hoje eu estou tendo que ser de alguma forma. E aí, eu consegui conectar a parte comercial, que era a parte de vendas, com a psicologia quando eu saio. E pela minha experiência comercial, eu tive uma participação em uma empresa, no RH, como estagiária, na área comercial. Então, eles me colocaram nessa empresa de logística para trabalhar com o time comercial. E fiquei 18 anos no RH, que depois que eu entrei... Você queria RH? No momento ali que você estava cursando a psicologia, você entendeu que o RH era o melhor caminho para você? Conta um pouco desse momento. Por estar em empresas, eu só vi esse caminho. Os professores falavam muito sobre a psicologia clínica com retorno financeiro, vou lá no dinheiro de novo, para 10 anos. A clínica, ela exigia um perfil de muita escuta, de muito cuidado, de muita tranquilidade, lugar que eu não conseguia me enxergar. Eu tinha muito mais energia do que eu tenho hoje, eu tenho muita ainda. Então, eu era aversa à clínica. E essa parte é uma parte interessante, porque falavam sobre psicanálise comigo, eu não entendia nada e eu arrepiava. Eu falava, gente, que loucura a pessoa gostar de psicanálise, porque é muito difícil. Gente. Não era uma matéria que eu gostava. Eu lembro que eu tinha uma professora que chamava Betânia. E eu sou Carla Betânia, né? Eu falava, gente, não é possível. A professora tem o mesmo nome que eu e eu odeio a disciplina. Olha o destino aí, né? Olha os pequenos sinais do destino. Ali, exatamente. Eu não me imaginava na psicanálise. Então, eu fui pensando que eu estava numa empresa, que eu tinha que ser vendedora. Eu gosto da psicologia. Então, como que eu encaixo isso tudo para fazer sentido para mim? Então, eu juntei tudo, vou para RH, trabalho no comercial. Bela, eu nunca saí do comercial. Comercial é a sina da minha vida. Porque é um time agitado, trabalha por meta, por resultado, é dinâmico, muda toda hora. E eu me encontrei nisso. Eu fiquei 18 anos trabalhando em empresas diferentes, sempre no RH, sempre desenvolvendo líderes, mas sempre na área comercial. Que legal. E eu consegui unir, então. Eu consegui unir o que meu pai falou. Tanto é que um dia meu pai falou assim, a sua irmã trabalha no RH. Eu falei, não, quem trabalha no RH sou eu. Ele, não, você é comercial. Eu falei, eu sou comercial do RH. E ele ficou olhando assim, sabe quando a pessoa dá uma... Ele dá uma bugada. Ele falou, nossa, é isso. Eu falei, pai. Aí eu entendi agora. Porque é tão forte isso. Eu acho que eu tenho esse negócio da venda, né? Dessa energia toda. Sim. E aí eu fui pra lá. E aí, eu sempre fui muito inquieta, eu sempre quis aprender muito. Então, eu topei andar de lado da minha carreira durante 10 anos. Eu queria conhecer. Então, eu mudava de empresa para conhecer novos negócios, eu mudava de empresa para conhecer novos segmentos. Então, eu trabalhei em engenharia, da área da saúde, alimentação, logística, concessionárias, parte financeira, que foi o banco que a gente trabalhou juntas. Então, eu fui conhecendo vários lugares. Quando estava para fazer 30 anos, eu falei, gente, minha carreira está andando de lado. E quando eu tinha me tornado estagiária, eu participei de um jornalzinho da empresa e eu tinha escrito lá que eu queria ser gestora de RH. Que a minha meta era essa. Eu estava entrando como estagiária, mas eu queria ser gestora de RH. E aí, quando eu estava fazendo 30 anos, que eu acho que é aquele momento meio de questionamento, de virada, eu falei, gente, eu tô andando de lado. Até hoje.
que vai ser da minha vida? Como é que eu vou atingir meu sonho lá de trás? E eu já tinha experimentado bastante. Falei, eu preciso de uma empresa grande. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar num banco. Então, isso também eu já sabia. Eu tenho que ir para uma empresa grande e eu preciso de virar gestora nessa empresa para finalizar aquele sonho lá do início. E aí, eu participei de um processo seletivo. Eu dei downgrade de carreira. Eu já era coordenadora na empresa anterior. Eu voltei 2 cargos. Eu fui para um cargo de analista pleno na empresa a última, né, que eu encerrei meu trabalho no corporativo. E aí, na hora que eu estava lá nessa empresa, eu falei, é aqui que eu vou crescer. Eu entrei numa fase da empresa muito boa, que ela também estava em crescimento. Então, acabou que a gente surfou junto e a gente foi crescendo. Então, eu entendi a estratégia, eu continuei no comercial. E eu aproveitei esse crescimento da empresa, porque era o meu objetivo também crescer. Então, essa leitura de cenário, onde que eu quero, por que eu estou fazendo, sempre foi muito intencional da minha parte. Eu não deixei a minha carreira me levar, as pessoas me colocarem em cargos que faziam sentido só para a companhia. A vida inteira tinha que fazer sentido para mim. E aí foi super legal, Bela. Em 5 anos eu cresci, eu consegui chegar em um cargo super legal, que era o meu sonho. E só uma pergunta, Carlinha. É legal essa questão da intencionalidade. Você, pelo que a gente está conversando aqui, é uma pessoa que coloca um objetivo, uma meta ali e faz de tudo para conseguir alcançar aquilo que você dispôs a fazer, né? Mas me conta um pouco do porquê. Você escreveu lá no jornalzinho, você gestora de RH, você estava vivendo esse universo dentro da empresa, mas quando você se via lá sendo gestora de RH, o que tocava dentro de você que era forte do seu porquê? Qual que era o seu propósito de chegar nesse lugar? Conta pra gente. Eu sempre fui líder. Líder do grupinho da escola. Sua cara, isso. Eu consigo persuadir, influenciar as pessoas com muita facilidade. Então, a minha mãe falava muito isso. Carla nasceu para mandar. E eu ficava assim, gente, então eu preciso ser líder, né? Mas não para mandar. Mas porque eu gosto de direcionar, eu gosto de ser referência, eu gosto de dar as ideias e conseguir influenciar de alguma forma. Então, fazia muito parte do meu perfil, aquela vontade de estar à frente de um time e ter um time que fosse a minha cara mesmo, assim, que tivesse a ver comigo. Então, eu tinha essa meta. E quando eu entrei nessa empresa, eu tinha uma gerente. A estrutura era muito ruim, porque a empresa estava reestruturando o RH, então tinha uma gerente, uma coordenadora e uma estagiária. E eu falava assim, só tem líder em cima de mim, então eu preciso de ser líder. Então, na minha cabeça... O que eu vou fazer para eu conseguir chegar lá, né? Exatamente. Assim. Então, na hora que eu vi, e como eu não... na verdade, eu acho que eu não tinha essa intencionalidade, Bela, mas a gente trabalha muito por exemplo. Então, quando você olha, você quer modelar. Eu falava, gente, se eu estou dentro do RH, eu preciso de querer chegar aonde a pessoa mais alta do RH tá. Então, é aquele lugar ali que eu quero. Só que eu via que essa minha gestora, na época, uma fofa, ela já tinha trabalhado em muitas empresas. Então, eu também sabia que o processo não ia ser rápido. Nós estamos falando de 2008 e eu consegui chegar na gestão em 2022. Porque as pessoas também pensam que o processo vai ser de uma hora para outra. Sim, isso é muito importante, né? Entender, né? Ter essa clareza. 2 pontos, assim, que durante toda a sua... o que você foi contando da sua história foi me vindo aqui na minha cabeça, assim. Que nada é linear, né? Não. Então, assim, você foi construindo com intencionalidade, estabelecendo metas e tudo, mas no meio do caminho você foi topando dar alguns passos de lado, aprendendo outras coisas, vivendo outras experiências, para aí sim você chegar lá. Isso. Então, esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, ele é ter a paciência, né, digamos assim, de entender que tudo na vida é um processo. É um processo. A gente tem que passo a passo, né, ir galgando ali o nosso crescimento, mas entendendo que não vai acontecer da noite para o dia. E saber onde você quer chegar, né, Sim, Bela? isso é fundamental. Porque assim, senão você fica ali deixando a vida te levar. Vai no automático, né, Carlinhos? Que muitas vezes a gente comete esse erro, né? A gente deixa se levar mesmo pelo que a vida tá fazendo com a gente. E no CLT tem uma diferença desse negócio da intencionalidade, porque existe uma gama de fatores que precisa de acontecer para dar certo. Porque o meu sonho era ser gestora, mas eu precisava estar numa empresa que teria que gostar do meu trabalho, eu teria que fazer um trabalho que fizesse sentido para aquela cadeira, tinha que ter a cadeira.
Então, quando você está no CLT... Tem umas regras ali, não é só querer, desejar. E dar o melhor de si, Exato, né? Então, exato. acaba que teve essa construção. E aí, eu consegui chegar lá. E, Bela, a coisa mais louca disso tudo é que... Por isso que eu te perguntei se a felicidade é um lugar ou se ela é o caminho. Porque durante todo o tempo que eu estava caminhando para chegar no meu cargo tão sonhado de gestão no RH, eu curti muito. Eu nunca perdi um happy hour, você sabe disso. Eu era muito animada. Eu gostava de tudo. Cada mérito, cada promoção, cada reconhecimento, eu vibrava. Cada desafio, né? Porque a gente vai crescendo ali com desafios. Exatamente. Todos os lugares que eu passei, eu soube aproveitar todas as oportunidades. Fiz amigos, construí histórias, ajudei muitas pessoas. Eu brincava assim, quando eu promovo alguém, eu fico mais feliz do que a pessoa. Quando eu participava dos processos, né, de comitês de promoções, eu falava, gente, eu tô indo lá batalhar pela promoção de alguém, tanto que essa pessoa vai ficar feliz. Então, eu ficava mais feliz com o crescimento das pessoas por poder fazer algo, ajudar de alguma forma, do que com os meus. E eu vibrava com os meus. Mas, eu acho... que a minha vibração pelo outro, ela já me falava que dentro de mim eu não vibrava tanto com os meus, porque era como se cada promoção que eu tivesse, nessa última empresa foi tudo muito rápido, cada promoção que eu estava recebendo, ela estava me aproximando do meu fim. Olha... Porque geralmente é assim, na hora que eu chego lá onde eu quero, a felicidade não tá lá. Perfeito. E aí eu cheguei lá. Fui galgando, fazendo tudo. E na hora que eu cheguei lá no cargo, em 2022, eu curti durante muito tempo. Mas chegou uma hora que parou de fazer sentido. E por que parou de fazer sentido? Quando que você percebeu isso, assim? Bela, começou com um processo de autoconhecimento de, primeiro, cuidar do meu corpo. Sim. Eu comecei a negligenciar a minha saúde. Eu não tinha tempo para nada, eu saía de casa muito cedo, chegava em casa muito tarde. Eu me dedicava 300% à empresa e eu amava aquilo. Ninguém nunca pediu para eu me dedicar o tanto que eu me dedicava. Arrepiava chegar na empresa. Eu visto a camisa mesmo, eu gosto. Né? E aí, eu cheguei num ponto de negligência com a minha saúde física. Então, eu estava muito mal com o meu corpo, com a minha energia, não estava legal. E aí, meu marido me deu de presente uma personal. Falou, vou te dar de presente uma personal durante uns meses. E aí, você se cuida mais. Falei, tá bom. Aí, eu comecei a amar. Treinar e cuidar do meu corpo. Depois, eu tinha uma colaboradora que trabalhava no meu time, uma amiga minha, e ela fazia análise. E eu nunca tinha feito análise. E ela falou pra mim, Carlinha, por que você não faz? E eu falei, uai, legal, fazer esse negócio aí. E eu fui pra análise. Eu me encantei com a psicanálise. Na primeira sessão, assim. Pagou uma língua danada, então, né? Falava, gente, não tem condição isso aqui. Como é que eu nunca parei pra estudar esse negócio a fundo? E aí eu comecei a me apaixonar pela análise, comecei a estudar tudo sobre psicanálise. E depois, o meu terceiro passo foi o de fé mesmo. Então, eu voltei para a espiritualidade, eu me reconectei com Deus. Entendi que Deus não era aquele que eu acreditava que estava lá e eu aqui, que Ele está dentro. Então, na hora que eu comecei a olhar para dentro de novo, eu comecei a sentir que já era o fim de um ciclo. E que eu já tinha vivido tudo que eu tinha para viver no RH. E eu queria algo novo, eu queria experimentar coisa nova, já não estava mais divertido. Porque a cadeira de gestão, ela veio muito mais pesada do que eu tinha imaginado. Porque enquanto eu estava nas cadeiras técnicas ali, ó, de BP, né? As cadeiras ainda que estratégicas, mas sem o peso da gestão, eu achava que era muito legal mandar, influenciar, persuadir. Chegou uma hora que era muito pesado para mim. E eu comecei a sentir esse peso de uma forma muito ruim no meu corpo, no meu espírito, em tudo. Começou a ficar muito ruim. Então, nessa hora, perdeu o sentido. Falei, se não for para ser leve e divertido, não faz sentido mais para mim. E foi nessa hora que eu mergulhei na psicanálise, eu voltei a estudar, fiz uma pós-graduação e decidi me dedicar em paralelo. Então, eu atendia à noite, trabalhava durante o dia, atendia alguns clientes ali à noite, até o momento que eu fiz a virada e eu consegui trabalhar mais nisso. Porque eu ainda fiz um processo ali de consultoria, mentoria, fiquei um pouquinho ali nessa transição. Porque é difícil, né? Você decidir mudar completamente. E conta o que você sentia ali quando você atendia seus pacientes, fazendo a análise deles.
Bela, é muito legal, assim, você receber um paciente que ele chega, ele não sabe nem o que ele está sentindo, né? Porque é diferente da área da saúde, só a saúde, sem ser saúde mental. Uhum. A pessoa chega na saúde com uma dor. A saúde mental, ela não tem dor específica. Sim. A pessoa, às vezes, ela fala, Carla, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E a pessoa, ela vai se descobrindo aos poucos, ela vai ascendendo aos poucos. A mudança, Bela, ela é nítida. Ela é nítida, assim, do semblante da pessoa, da vontade de viver da pessoa. Porque muitas vezes são pessoas que estão no automático, que nunca pararam para olhar para si. E aí elas vêm assim, tá todo mundo me exigindo. Meu pai fala que eu tenho que fazer isso, minha mãe fala que eu tenho que fazer isso, eu não sei o que eu quero e eu tô fazendo isso aqui. Então, a psicanálise, ela vem para trazer consciência para a pessoa. Então, as pessoas pensam em procurar psicólogo só quando estiver muito no momento crítico da vida. E muitas vezes, nesse momento crítico, a psicologia, a psicanálise, ela nem consegue atuar. Porque já é tão profundo ali o adoecimento mental da pessoa que ela vai ter que procurar um psiquiatra para entrar com medicamento, para fazer um trabalho de intervenção maior. Então, a psicanálise, para mim, a psicologia, ela é uma atuação preventiva na saúde mental. E depois da pandemia, as pessoas adoeceram muito. As pessoas, elas estão no automático, com rede social, questão de demanda que a gente tem. Então, a psicanálise, ela me mostra isso. Ela me mostra sobre essência, sobre autoconhecimento e sobre consciência, que é o que a gente mais trabalha hoje em clínica. As pessoas poderem ser elas, saberem quem elas são, além do que elas fazem, e elas conseguirem se encontrar para descobrir o caminho da felicidade. Entendendo que quando chegar lá onde elas acharam que era, ela vai ter que começar uma nova jornada, porque não está no fim. Está no caminho, no percurso e na jornada, que é a vida, né? Ninguém sabe de verdade o que está fazendo. A gente está divertindo e aprendendo a viver todos os dias. A e tem vida que é ser viver leve. mesmo, né, gente? Não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita única, né? A gente tem que estar aberto para viver as dores e delícias, né, que acontecem ao nosso redor, com a nossa vida. E me conta aqui, eu lembro de uma história boa que você contou do seu pai. Que algo que ele falou, porque até então na sua história você está ali no movimento. Poxa, eu estou me descobrindo, amando a psicanálise, querendo ser uma psicanalista, mas ainda estou presa aqui no meu universo do RH, como gestora. Mas teve algum ponto ali que seu pai falou que parece que foi algo que te fez desapegar do antigo ali, né? Do lugar que você estava. Foi no meio do caminho, né? Sabe aqueles estalos que a gente falou agora do meu cliente lá, que não sabia o que eu estava fazendo? Eu acho que a gente tem que... O processo de análise, ele me voltou para um olhar para mim e para minha família, para eu conseguir enxergar algumas coisas em relação ao que as pessoas trazem com muito mais sensibilidade. Então, talvez, se fosse em outro momento, eu nem entendi o que meu pai estava querendo me falar. Olha isso. Mas como eu já estava muito atenta e muito consciente, tudo que as pessoas me trazem hoje, eu fico tentando entender o que está atrás daquilo ali, sabe? Então, o meu pai, ele aposentou. Eu fui muito resistente à aposentadoria do meu pai, porque o meu pai, para mim, ele representava trabalho. Sim. E quando ele quis aposentar, eu falei, gente, o que ele vai fazer da vida? Porque ele só, na minha cabeça, ele só sabe trabalhar e ele faz isso muito bem, é um desperdício, né? E aí ele falou que estava cansado, que ele queria parar de trabalhar. E aí um dia a gente estava conversando e ele falou para mim assim, Carla, eu só queria ter menos 20 anos. Aí a gente faz aquela conta rápida, né, Bela? 65 menos 20 dá 45, eu tenho 35. Pra que você tá queria... quase ali, né? Pra que você queria ter 20 anos a menos, pai? Aí ele, pra eu fazer um tanto de coisa que eu não tive coragem de fazer. Olha isso. E aí, nessa hora, eu tentei encorajar, né? Eu falei, não, claro que ainda dá. O que você quer fazer? Vamos pensar. E ele já, não dá mais. Eu pensei, meu Deus, eu tô com 35. Eu tô com 10 a menos do que ele queria ter. Então, eu tô muito em tempo de fazer tudo o que eu quiser. E aí, nessa hora, aquela inquietação, ela aumentou ainda mais no meu coração. Sim. E uma inquietação... muito típica do meu perfil, de tipo, eu não posso ficar aqui mais nem um minuto. Eu não posso continuar vivendo a minha vida como se o normal fosse fazer o que está todo mundo fazendo. Eu não sou todo mundo. Aquela frase da minha mãe, né? Eu não sou todo mundo e eu nem quero ser. Exato. Eu quero construir a minha vida, a minha jornada, entre erros e acertos. Tá tudo certo, mas eu preciso de ser
protagonista da minha história. Sim. Eu não posso contar a história de outra pessoa. Eu não Sim. posso achar que o que todo mundo tá vivendo é o que eu quero viver, porque não é. Porque nem eu sei o que eu quero viver. Eu vou curtindo o que vai aparecendo. Uhum. Os sonhos que vão aparecer no meu coração, eu me permito. Então, eu acho que meu pai também... Meu pai tem uma importância muito grande na minha vida profissional, né? E na psicanálise a gente sabe disso. O pai joga pro mundo. O pai joga o filho pro trabalho. Então, meu pai tem um papel fundamental nisso, assim. Minha mãe de cuidado e ele de jogar pro mundo e acreditar muito no meu profissional e em tudo que ia acontecer. Então... Mas como diz o seu pai lá, né? Ele trouxe que ele não teve coragem, mas para você fazer o que você queria fazer, era necessário coragem. E qual foi o seu momento que você se encorajou de falar, não, agora eu vou? Conta pra gente. Bela, o momento que eu falei agora eu vou foi quando eu comecei a entender que eu estava preparada para a clínica. Uhum. Porque eu nunca tinha feito isso, né, de forma integral. E eu não sabia nem como viver da clínica. Uhum. E é muito diferente você ter um crachá no seu pescoço. Muito. Com uma empresa te entregando todos os clientes e falando, você atende essa área. É muito mais confortável, gente, É acredite. Você que está vivendo um desafio dentro da empresa é ainda muito mais confortável do que, de fato, você se jogar para o mundo ali e ter essa coragem de se lançar sem esse suporte ali previsível, né, que a empresa dá. E eu venho de uma família muito tradicional. Todo mundo trabalha na mesma empresa a vida inteira. Todo mundo seletista a vida inteira. Então, ninguém nunca empreendeu. Então, empreender para mim, assim, os dias que minha agenda estava mais vazia, a sensação que eu tinha é que eu estava brincando de viver. Sim. E eu falava... E é engraçado, porque era a vida que eu tinha desenhado. Uma férias antes de eu sair do mundo corporativo, eu tirei uma semana de férias, eu fiz a semana dos meus sonhos. Nessa semana dos meus sonhos, um dia eu fui no supermercado, no meio do dia, no sacolão. Aí eu voltei para casa e falei, gente, isso que é vida. Segunda-feira, sacolão. Aí à tarde eu atendi, coloquei pacientes à tarde. Falei, maravilhoso. Tá, maravilhoso. Eu fui seguindo ali uma agenda que eu falei, isso aqui deve ser muito divertido de viver. Tá. Mas ainda existe uma cobrança interna nossa. Sim. Pelas nossas crenças e pelo nosso histórico Sim. e por tudo que a gente aprendeu. Sim. De que o certo é fazer o que todo mundo, a sua família pelo menos fez. E é super lindo ver os outros empreendendo. Sim. Aí você vê a pessoa quebrando a cara e a pessoa fala, nossa, deu tudo errado. Aí você fala, não, é assim mesmo. Só que quando é com você, você não suporta ser assim mesmo. Você fala, eu não posso errar. E vai errar muito. E a carreira de autônoma / empresária é uma carreira solitária. Que bom que agora eu tô com você, mas assim, é uma carreira solitária, uma carreira gostosa, divertida, muito. Independente, mas é muito desafiador esse início. É um mato alto. Você começa a atirar e você não sabe o que vai aparecer. Então, como todo o processo, exatamente. Né? Não acontece da noite para o dia, não é mágica. Às vezes não atende a sua expectativa de quando você estava planejando lá. É verdade. Mas você precisa entender que esse processo ele é necessário. Ele faz parte da sua jornada. Precisa. Não existe ninguém que conseguiu algo que não teve que passar por esse meio do caminho mais tortuoso ali, né? Mais difícil. E por isso que é importante você se preparar, inclusive emocionalmente, né? Que tem muito a ver com a questão da psicanálise. Né? Você está, durante esse processo, sendo acompanhada num processo ali de psicanálise, ele é fundamental, porque é aquilo que vai te dar força e suporte para você alcançar aquilo que você quer. Para suportar a tranquilidade de não ter uma agenda cheia. Sim. Sim. É o que eu mais queria. Sim. Mas é o que mais dá angústia. Sim. Você ter tempo. Você nem sabe o que você faz com esse tempo. É interessante porque assim, você tem que desapegar. É um aprendizado que todo dia a gente tem que pensar nisso, né? Assim, você tem que desapegar praticamente tudo que você viveu, da agenda cheia, da demanda que chegava para você e as pessoas estavam ao seu redor querendo a sua opinião. Muito fácil, todos os dias, né? E aí você, passando por esse processo um pouco mais sozinha, você tem que desapegar de tudo, de certa forma, né? Do que te fazia sentir viver nesse outro contexto, né?
e de gerar seu dinheiro. Você tem que fazer seu dinheiro, Sim, literalmente. Não sim. tem mais o dinheiro caindo Não na conta. tem. Eu brinco... Mas aí é fazer dinheiro, né? Outro dia a gente conversou sobre É isso, negócio de né? adulto, né? É muita responsabilidade. Não é só ganhar o dinheiro, você É. vai fazer, que te abre uma outra possibilidade. Você não tem mais o limite ali, né, de uma empresa, no sentido desse suporte e dessa segurança, o que é difícil, porque agora depende de você, mas, por outro lado, você tem um universo de possibilidades que você pode alcançar, inclusive ganhando mais dinheiro, tendo, né, mais segurança do que tinha antes. Ou enfim. tendo qualidade de vida, Ou tendo qualidade de tempo. vida. Exato. Ou aquilo que você busca. A prosperidade, ela é relativa, né, Sim, Bela? o sucesso então, é relativo. O sucesso é relativo. Então, o que eu espero para minha vida é diferente do que você espera. E a psicanálise, ela tem essa abordagem de respeitar o indivíduo com o que ele quer. Então, não existe porque eu fiz isso com a minha carreira e deu certo ou deu errado, ou daqui a pouco eu vou mudar, que vai fazer sentido para outra pessoa. Tem gente que vai lidar super bem com o CLT, vai viver feliz e vai ficar lá a vida inteira. E tá tudo certo. E precisa de ter gente no CLT para o mundo funcionar. Isso. Mas cada um precisa de ter consciência para fazer o que quiser da vida e saber que as pessoas são livres. Livres para sonhar, livres para arriscar e entender que às vezes vai dar errado, às vezes vai dar certo, mas o que vale são os aprendizados. Então, nunca vai dar errado. Você vai aprender. Isso é muito E segue a vida, né? Porque a jornada empreendedora, ela fala disso. Agora, a única coisa que não vale a pena é você ficar no automático vivendo uma vida que você nem queria viver. Por medo. Essa é a provocação. Né? Aqui, quando a gente sentou para montar essa nossa conversa aqui, esse nosso podcast, a gente conversou muito sobre isso, assim, essa é a nossa história. Não significa que outras pessoas têm que viver a nossa história, mas a provocação que fica saia do automático e passa a ter consciência sobre si. Isso, escolha a sua história, desenhe a sua história, seja protagonista da sua história. Exato. Porque aí você vai poder escrever seu próprio livro e você vai ter orgulho daquele livro. Sim. Eu escrevi também, assim que eu saí do mundo organizacional, que eu queria escrever um livro. O livro está até aqui, eu trouxe ele para mostrar. E aí, no livro, tem uma passagem que eu falo sobre isso, assim, pensando muito no último dia da nossa vida, né, Bela? No último dia da sua vida, você vai ter orgulho da história que você viveu, ou você vai querer mais tempo para viver uma história diferente? E aí vai ficar só o arrependimento. E não vale a pena. Porque na hora que eu parei para olhar no último dia da minha vida, eu falei, eu quero ter muito orgulho dos meus erros e acertos. Então eu vou embora. Que bom. E aí, nessa hora que começou tudo. E agora, eu já falei muito de mim, né? Agora eu quero ouvir de você. Conta pra gente um pouquinho da sua história, das suas descobertas. Pode ficar à vontade. Que legal, Carlinha. Assim, é legal ouvir outras histórias, porque a gente vai se identificando em alguns momentos ali, né? Então, contando sobre mim, quem é a Isabela e como que a Isabela chegou aqui, né? Eu acho que é a pergunta, assim. Bom, Isabela é filha de advogada e de dentista, irmã de um dentista e um jornalista, e os 4 concursados. Então, aquilo que é mais padrão de se buscar aquela profissão ali que te dê uma estabilidade, uma segurança, aquilo que a gente viu os nossos pais percorrendo ali ao longo da nossa vida, eu sinto que, na minha realidade, foi ainda mais forte, porque era o que acontecia ao meu redor, era isso, assim, eram pessoas com profissões, né, ali seguras, né, dentro de um padrão, de uma normalidade, buscando um concurso público para ter, de fato, a estabilidade ali, a questão financeira do final do mês garantido, enfim. E chega Isabela, né? Isabela, filha mais nova, chegou para fazer um pouco diferente, assim. Acho que isso é mal de filha mais nova, né, Bela? Pode ser. Que eu também sou a filha mais nova. Pode ser. E eu cheguei sempre com essa... Eu acho que é uma inquietude dentro de mim, de me movimentar mesmo, né? Remetendo até o nome do nosso podcast, assim. Eu gosto de movimento. Eu só não gosto de me ver triste, infeliz e fazendo algo que não faz sentido nenhum para mim. Então, todo o esforço que eu puder fazer na minha vida para encontrar aquilo que tem significado naquele momento, porque o significado também, talvez ele vai mudando ao longo da vida, a busca vai mudando, enfim.
Mas eu vou percorrer, assim. Então, esse é algo que eu tenho dentro de mim desde muito nova. E aí, a época ali de vestibular, cheguei a pensar em fazer psicologia, mas acabou que eu não fiz essa opção. Fui fazer turismo e hotelaria. Isso lá em 2002 era dita como a profissão do futuro. Nossa, no Brasil, o turismo vai realmente ser algo muito famoso daqui a uns anos, vai dar muito retorno financeiro e tudo. E poxa, legal. E eu com 17, 18 anos, e aí eu tenho críticas um pouco em relação a isso. Assim, eu acho uma loucura você escolher o curso que você vai cursar ali de graduação com essa idade. Eu acho que é muito novo, acho que tem muita coisa para viver antes. Mas, enfim, fui lá seguindo, né, o meu momento ali e escolhi esse curso. Fiz o curso. Eu brinco que fiz para conhecer meu marido, assim, porque... Que é um baita investimento, né? Tá difícil conhecer ele lá, marido inclusive. hoje em dia, Bela. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho assim, naquele momento fez sentido para mim. Eu estudei, eu fui uma boa aluna, eu participei de todos os eventos, congressos, tudo que naquele momento tinha para me oferecer, eu usufruí, porque naquele momento fazia total sentido para mim, era aquilo que eu queria. Eu queria trabalhar com hotelaria, eu queria trabalhar com turismo nas cidades turísticas, fazendo planejamento turístico, eu achava aquilo super legal. Beleza. Chegou no final da faculdade, me formei, e aí vem aquela pergunta, e aí? Você está formado e vai fazer o quê? E eu, com 22 anos, já tinha feito estágio durante todo o período da minha faculdade, tinha começado a namorar com o meu marido, e eu falei, bom, tive uma ótima ideia. Vamos pegar nossas coisas, vamos embora daqui, vamos lá para o Nordeste, vamos trabalhar em algum hotel lá para a gente comprar nosso terreno e montar nossa pousada. E ele falou, bora, vamos. E fomos nós dois. A gente morou um tempo na Bahia, em Itacaré, ali por quase um ano. Chegou lá, logo eu consegui um emprego, trabalhei no resort, ele trabalhou numa pousada e fomos lá viver aquela vida para buscar comprar a nossa pousada, o nosso terreno e montar a nossa pousada. E ali com 23, 24 anos, era o que fazia sentido também e vivemos aquilo de uma forma intensa, acreditando e foi super legal. Eu falo assim, que não teve uma experiência na minha vida profissional que não me ajudou a aprender algo que me formou a profissional que eu sou hoje. Então, eu tinha que passar por tudo isso e eu tenho um grande orgulho da minha história profissional, por mais não linear que ela seja, assim. Beleza, chegou lá num determinado momento, a gente começou a pensar em casar, em ter filho e tudo, e a gente começou a se questionar se aquele era a situação que a gente queria viver, assim, né, de vida e profissional e tudo, e da cidade, longe da família e tudo. E aí a gente, num determinado momento, decidiu voltar. Não, vamos voltar para lá, para Belo Horizonte e vamos ver o que dá. Acho que faz sentido a gente estar perto de família, perto de amigos. Quando a gente tiver filho, é uma cidade que tem uma estrutura legal. E voltamos. E aí, enfim, voltei, trabalhei em agências, trabalhei em hotelaria. Cheguei a trabalhar numa agência de shopping, que também foi interessante até um determinado momento. Foi legal, aprendi a vender também. Mas... Num outro momento começou a me incomodar muito aquele negócio de trabalhar nos finais de semana. Eu cheguei a trabalhar a época de Natal de 9 da manhã à meia-noite. Era uma coisa meio maluca, assim, e aquilo estava me deixando extremamente cansada, esgotada. E eu comecei a passar por uma crise ali de identidade profissional, com 27 anos. Diz que 27 anos é uma idade meio de crise, assim. Talvez você possa contar um pouquinho isso depois, em algum momento. E eu, com 27 anos, já casada, eu tinha casado com o Vinícius, e nessa crise toda de identidade, do que eu vou fazer e tal. E era engraçado que eu lá no shopping ia almoçar lá na praça de alimentação, via pessoas com uniforme de grandes empresas aqui de Belo Horizonte, eu falava, nossa, como que deve ser legal trabalhar nessa empresa? Acho que trabalha de segunda a sexta, né? Assim, naquele momento era esse meu sonho e estava tudo certo e tal. E aí eu fui entendendo, tá, beleza, eu estou entendendo que eu não quero mais isso aqui, eu quero outra coisa para minha vida, mas eu quero o quê?
Bom, eu sabia que eu precisaria de dar um passo para trás, eu sabia que eu precisaria de estudar mais, eu sabia que algum movimento ia ter que acontecer para eu chegar onde eu queria. Então, não seria da noite para o dia. E aí, me observando, né, a importância de se olhar, de parar, se observar, entender quem é, o que gosta. E eu me observava como uma pessoa que todo novato da agência ou do hotel me colocavam para treinar essa pessoa. Uhum. Ah, fica lá com a Isabela, que ela vai te ensinar. E todo o resto detestava isso. Uhum. E eu adorava, achava uma delícia, sentava ali com a pessoa, explicava para ela tudo. Eu sempre gostei muito de passar conhecimento, assim, eu gosto muito de aprender e gosto muito de ensinar. Uhum. E aí eu comecei a observar, poxa, legal isso, aí dar treinamento, ensinar. E eu via a menina do RH ali das agências vindo nas lojas, participando de algumas reuniões, mais nos bastidores ali, mas era uma pessoa que conhecia sobre tudo, sobre todo mundo. Ela dava treinamento, recebia pessoas novas. Eu falei, nossa, acho legal o que essa menina faz. Acho que eu vou fazer RH, acho que eu quero isso. Ainda um pouco sem entender ali, né? Igual você na psicologia ali. Quero, mas não sei muito bem o que faz, mas vamos embora, né? E tal. E naquele momento tive todo o apoio do meu marido, da minha família, né? Minha família sempre me apoiou muito nesses momentos que eu passo de transição. Se assustam ali inicialmente, minha mãe continua insistindo no concurso, até hoje, inclusive. Mas logo passa e fala, não, vai, Isabela, acho que vai dar certo. E tive esse apoio. Bom, voltei para a faculdade, fiz obtenção de novo título, fui fazer administração de empresas, saí da agência de viagem e voltei a ser estagiária. Com 27 anos, já casada. E por que administração de empresas, Bela? Porque eu escolhi de uma forma bem estratégica. Eu não sei. Era a faculdade que eu me formaria mais rápido, em menos tempo, porque no turismo eu fiz gestão, em hotelaria, então eu tive muitas matérias voltadas para administração, para gestão. Então, eu me formaria em 2 anos e eu sabia que era um curso que era aceito em vagas de RH. Entendi. Então, foi intencional. Total. Entendi. Total. Voltei, fui fazer faculdade, passei no processo de estágio na Fiat. E que escola, assim, que sorte, ou enfim, ou mérito também, né? Mas passei nesse processo e fiquei na Fiat ali por quase 6 anos. Então, entrei como estagiária de um time de business partner, depois fui para a área de treinamento já contratada. E eu tive muita sorte de encontrar pessoas nesse meu recomeço que acreditassem em mim, que confiassem no meu trabalho, que vissem a minha história um pouco diferente ali, né, no turismo, enfim, mas viam aquilo com bons olhos. Nossa, essa pessoa ela tem uma experiência diferente, né? Porque tem algumas habilidades, Carlinha, que independente da profissão que você está, elas são importantes, como vendas, né? Exato. A gente conversou aqui. Mas outras habilidades, principalmente comportamentais, não importa onde você vai trabalhar, você de alguma forma vai desenvolver essas habilidades. E de certa forma, né, Bela, eu acredito que você tenha demonstrado nessa entrevista, nesse downgrade que você deu também, né? Voltando a ser estagiária, Sim. Depois de já ter chegado num patamar mais alto, de ter pessoas sensíveis, conseguindo perceber isso e te dando uma oportunidade de começar, porque legal. Talvez você tenha conseguido transmitir durante a entrevista que você queria muito. Sim. Porque essa é a essência, né? De você conseguir entender o que a pessoa quer muito. Sim. Então, não importa a cadeira que ela vai começar Exato. sentando. Ela vai fazer dar certo. Exato. Porque é aquilo. Você aprende qualquer coisa, mas você tem que querer. Porque se você não quiser... A força de vontade né, abre ela supera. mesmo, E ela supera qualquer dúvida. Conhecimento técnico, né? Então, muito legal isso. Porque a pessoa que te entrevistou, ela teve essa sensibilidade para te dar a oportunidade e sentir na sua comunicação que você queria muito que você ia fazer aquilo dar certo. E fez, né? Porque essa história na Fiat foi super legal. E legal, né? Que essa forma como eu fui recebida numa nova profissão
mudou totalmente a forma também com que eu me relacionava com colegas de trabalho e a forma como eu formava profissionais, depois como líder, inclusive, assim, que é de confiar, que é de impulsionar, que é de acreditar, desenvolver, ensinar. Então, eu tive muito essa escola na prática, o que foi muito legal. Sim. Bom, segui na Fiat, foi uma experiência sensacional na minha vida, assim, uma grande escola. Logo depois trabalhei em outra empresa, no Sesc, com desenvolvimento. Aí inicia minha jornada mais voltada para desenvolvimento de pessoas de fato, né, para desenhar programas, para dar treinamentos, para acompanhar gestores em treinamentos ali, escolhendo qual que é o conteúdo que eles vão precisar aprender. Então, assim, foi também uma grande oportunidade ali, mais uma vez, de aprendizado. Sim. Logo depois, eu recebi um convite para participar de um processo seletivo, que foi, né, na empresa que a gente se conheceu, Carlinha, que era para eu ir para Business Partner. E chegando lá, né, deu tudo certo na entrevista e tudo, passei nesse processo seletivo. Eu tinha muita vontade de trabalhar naquela empresa, era uma empresa muito famosa aqui em Belo Horizonte, principalmente ali em 2020. E eu entrei e me colocaram para atender a área de tecnologia. E aquilo, para mim, foi assustador inicialmente, porque eu falei, meu Deus, eu nunca trabalhei com tecnologia. E foi desafiador, mas, no final, tudo deu certo também, né? Entre desafios, acertos, erros, acho que eu fiz um bom trabalho. Tanto que eu cheguei a ser promovida para uma cadeira de gestão, que foi também outro momento de realização muito grande, porque eu me via muito também como uma liderança. Eu gostava muito de trabalhar de forma coletiva com as pessoas, identificando ali o que cada uma tinha de competência, de capacidade, como que aquilo ali se unia em prol de um mesmo objetivo. Então, eu gostava muito dessa parte também de pensar onde que a gente queria chegar enquanto time, qual estratégia que a gente ia utilizar, quais as nossas capacidades, habilidades ali que a gente teria que aprimorar. Então, bom, mas chegou um determinado momento que eu comecei a me questionar, e daqui para frente, assim, o que vai acontecer? E eu me via em dois caminhos, assim. Eu me via num caminho seguindo na vida corporativa, me tornando uma executiva de RH, uma diretora, uma C-level, de fato, de RH. E eu me via em outro caminho, que era um caminho mais solitário, talvez, mais autônomo, empreendendo. Mas era um caminho que me chamava mais atenção, porque era um caminho voltado mais para a consultoria, para a professora, para a mentoria, que tinha tudo a ver com aquilo lá atrás, que eu gostava de fazer. E quando eu olhava ali no meu dia a dia, no mundo corporativo, eu ainda gostava muito de ensinar, de passar meu conhecimento. E depois, estudando, eu fui entender que isso é muito da questão da mentoria, né? Você pega a sua experiência, seu conhecimento e transmite para o outro para que ele evolua de alguma forma ali na jornada dele. E aí eu falo, poxa, esse caminho eu acho que está me chamando mais atenção. O outro caminho tinha menos a ver comigo, porque ele era muito pautado em cargo, em poder, em talvez uma questão financeira até melhor ali, mas eu sentia que para eu alcançar aquele lugar, eu teria que deixar um pouco para trás aquilo que me fazia mais vibrar, que era desenvolver gente, que era estar ali mais fazendo acontecer, executando, gerindo as pessoas, enfim. Então, tomei a decisão, não, eu quero seguir esse caminho aqui. E para largar o outro, aí que é um processo. É um processo que requer muito planejamento financeiro, planejamento do passo a passo que você vai dar, não é do dia para a noite. Você precisa, de fato, ter um tempo ali para se organizar. E a questão da saúde mental tem tudo a ver, porque você precisa que o seu emocional esteja muito bem organizado, estabelecido ali, porque isso é fundamental. E aí eu fiz a análise, né? Você sabe disso, já tem 3 anos que eu faço, e foi primordial para eu entender quem a Isabela era, os desejos da Isabela, por que os meus desejos eram diferentes de todo mundo que estava ao meu redor, inclusive da minha família.
E eu resolvi, de fato, me jogar nesse universo com todas as dores e delícias que ele tem. As delícias são, eu estou em paz com aquilo que eu escolhi, eu amo o que eu faço, eu me sinto extremamente feliz quando eu estou dando uma mentoria, quando eu estou dando um treinamento ou uma consultoria, eu me sinto muito realizada, porque eu estou ensinando, eu estou passando meu conhecimento, eu sinto que eu estou expandindo ali e agregando na vida de outras pessoas aquilo que faz sentido para mim, ou que eu aprendi ao longo da minha trajetória. E é como se fosse o sentimento de expansão mesmo, flow. Né? De flow, dando continuidade a algo, deixando legado, né? Então, para mim, isso faz muito sentido. Claro, tem os desafios também, a gente sabe que tem, a gente sabe que é um processo, é uma jornada também, então é algo que a gente conversa sempre, né, Carlinha? Não tem receita de bolo, não tem receita de sucesso, porque o meu sucesso é diferente do sucesso seu e de outra pessoa, mas essa minha busca, ela tem muito a ver com uma busca por liberdade, de ser quem eu sou, de fazer o que eu gosto, do meu jeitinho. Vai ter gente que vai se identificar, maravilhoso, vai ter gente que não vai se identificar e tá tudo certo. Com uma busca aí por autenticidade, por autonomia. Então, eu tenho orgulho também do momento que eu estou, assim, da coragem que eu tive que ter para tomar essa decisão de seguir esse meu caminho, que vai fazer aí 1 ano, e que tem dado certo naquilo que tem que dar certo durante esse período, e que tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para construir, tem muita gente para conhecer. E eu gosto de contar a minha história, eu gosto de ouvir outras histórias, porque no final das contas é a gente em movimento mesmo. Acho que a vida é um movimento, né? Eu acho que eu não suportaria viver uma vida de aceitação. Então... Quase de coadjuvante, né, Bela? Quase de coadjuvante. Então, vou aceitar. Tá todo mundo querendo para esse lado, então eu vou desse lado também. Mas não, eu quero ir para o outro, então... o outro é mais difícil. Muito mais difícil, na maioria das vezes. Eu podia estar até hoje lá, trabalhando com turismo, né? Porque eu já sabia fazer, eu já trabalhava com aquilo. Mas você precisa dessas rupturas, às vezes, que não são fáceis, mas para chegar onde você quer. E é isso, cheguei aqui, estou muito feliz. Eu acho que eu tenho me conectado com pessoas de propósitos parecidos com os meus. Pessoas que chegam para mim e que se conectam com o que eu tenho para oferecer, com a minha história, com a minha verdade, com a minha autenticidade, com o meu jeito. É importante dizer, né, mais uma vez, que a minha história, ela é a minha história, assim como a sua história é a sua história. Eu escuto histórias de mentorados aí todos os dias e eu respeito muito a história de cada um. Eu não tenho nada contra o mundo corporativo, o virar de fato um executivo, um C-level. Para mim está tudo certo, desde que seja um desejo seu. Né? O ponto aqui é você perguntar, isso é para mim? Eu gosto de estar aqui? E se a resposta for sim, vai fundo, assim, vai ser feliz. Né? Inclusive, ensino as pessoas a alcançarem cargos altos e serem líderes melhores e profissionais melhores no corporativo. Mas, para mim, não fazia sentido. Para mim, faz mais sentido viver minha vida de uma outra forma, né? Ter uma profissão de uma maneira ali diferente, fazer esses movimentos que para alguns pode ser loucura, mas que para mim preenche tanto meu coração que eu não faria diferente nada. Essa é a história, Carlinha. Incrível a história de superação. Eu acabei de fazer um curso agora, na verdade, semana que vem eu vou para um congresso sobre esse curso. E eu até comentei com você, né? Assim que eu acabei de fazer aquelas imersões, e eu queria deixar isso aqui para as pessoas refletirem. Todas as histórias ruins que as pessoas contaram nas trocas que a gente teve nessa imersão, todas as histórias negativas, elas são muito repetitivas. As histórias ruins, elas são todas iguais. Cheguei na empresa, aconteceu isso, não sei o que lá, todas iguais. Mas eu não conheci em 120 pessoas que eu conheci nesse momento aí de imersão. Eu não conheci dessas 120 pessoas nenhuma história igual. O que me levou ao insight de tudo que é bom, tudo que a gente faz com a nossa essência da nossa vida é único. Sim. Então, tudo que é bom é exclusivo.
E aí, se a gente for levar para a fé, Não tem porque como Deus é copiar. muito criativo, não tem como copiar. É. E não é à toa que a gente tem uma digital diferente no É dedo de verdade. cada um, porque a gente é único. Que legal. Então, na hora que a gente para pensar no ponto positivo de ser único, é exatamente isso. É um convite para as pessoas conseguirem entender que, por mais que a gente esteja num mundo extremamente competitivo e de comparação, somos únicos. E quando tem um incômodo, é a alma gritando, querendo o lugar dela. Porque a gente nasceu com um propósito único. E a gente precisa de ter esse mergulho de autoconhecimento para a gente se encontrar. Porque senão Sim. a gente vai chegar lá no final da vida fazendo aquele questionamento. Sim. Eu fui coadjuvante ou protagonista da minha história? Sim. E sabe o que é legal, Carlinhos? Ouvindo você dizer assim, eu concordo 100%, mas não é um caminho fácil e Não. simples. E aí é importante a gente dizer que a pessoa pode pedir ajuda. Pode levantar a mão e pedir ajuda. É mais fácil com a ajuda, inclusive, né? Inclusive, é mais leve o caminho, é mais fácil. Então, gente, acho que o recado é esse. Peça ajuda para um psicanalista. Vá se conhecer. Vai passar por um processo de autoconhecimento ali, né? Vai cuidar do seu emocional, dessa base tão importante para que você consiga cuidar de outros lados da sua vida. Participe de uma mentoria. Eu, durante o meu processo, eu acabei esquecendo de dizer, mas eu fiz a análise, mas fiz também mentoria, Sim. porque ali são formas complementares de te ajudar. Isso aí. Né? Cada um no seu quadrado, digamos assim, mas que quando junta os dois se transforma em algo muito poderoso. E hoje, inclusive, eu tenho os meus mentorados e uma das primeiras perguntas, você sabe disso, que eu faço para eles vocês fazem análise? Vocês fazem terapia? E, geralmente, eu consigo identificar quando eles não fazem, eu consigo identificar quando precisa, porque eu sei o limite ali que eu vou trabalhar com eles. O meu limite ele é totalmente pautado na vida profissional deles ali e na jornada que eles querem seguir profissionalmente. E eu falo, olha, eu acho que é hora de você buscar uma ajuda diferente aqui, né? Então, eu acho que isso é legal, é pedir ajuda, porque sozinha, às vezes, é muito mais difícil. Muito mais difícil, verdade, Bela. E eu queria que você deixasse uma frase, assim, aproveitando que a gente está caminhando, né, pro momento final, queria que você deixasse nem uma frase, uma dica, um conselho que você daria para as pessoas que estão passando por esse momento de questionamento, de dúvida, momento profissional aí, pensando no seu foco em mentoria. O que você falaria para essas pessoas que estão passando por esse momento na vida? Eu vou falar uma frase e uma dica, assim. Tá. Primeiro, tinha uma coisa que você falava muito comigo ali, né? Quando eu estava passando por esse processo, você foi acompanhando, assim, que é seja forte e corajoso. Sempre. Então, assim, não é fácil. Não. Né? Se fosse para ser fácil, a gente fica lá no conforto ali, que por mais que doa, é uma dor conhecida. Mas seja forte e corajoso, mas, claro, né? Também com uma racionalidade no sentido de se preparar, de se organizar, de pedir ajuda. De entender que o processo, ele é um processo, ele não acontece da noite para o dia. E a frase que outro dia eu ouvi que me pegou muito forte foi: quando o novo chegar, o velho vai tentar negociar com você. Não aceite negociação, porque você já foi. Muito bom. Muito bom. Então, a gente sabe que o velho vive querendo negociar com a gente, né, Carlinha? Assim, e às vezes esse caminho pode parecer mais fácil, mas dentro da gente está tão forte aquilo que a gente quer se tornar e fazer, que não vale a pena essa negociação. Não vale a pena. Agora eu quero ouvir de você. Uma última frase aí, uma última dica. Eu gostei da minha frase, hein? Eu vou repetir. Seja forte e corajoso. Eu falava com meu pai assim: pai, seja forte e corajoso, lute como uma garota. Eu acho que eu queria falar pra mim. Aí ele ficava olhando assim pra mim. E eu acho que era pra mim mesmo. Então é isso, seja forte e corajoso, lute como uma garota. E busquem autoconhecimento. Eu acho que de tudo que a gente puder adquirir nessa vida, o autoconhecimento é o que ninguém vai tirar de você, que é a sua essência, que é quem você é, que é a sua identidade. Então, fala-se muito sobre identidade, mas resumidamente, o que ela significa, né? Significa você saber quem você é para você conseguir seguir seu caminho, pra você saber pelo menos para onde você está indo. Carla, é o destino final? Não, na hora que chegar lá, você pode mudar de ideia, mas você tem que estar indo para algum lugar. Você tem que estar querendo fazer alguma coisa. Você precisa de minimamente ter um norte e não ficar vivendo à mercê do que a vida for te levando, porque senão vai ser
só mais um dia. É quase que viver uma vida inteira esperando todas as sextas-feiras. Isso é muito triste. Muito. Hoje eu vivo todas as segundas como se fossem sextas-feiras. E eu falo, é muito divertido isso. Sim. E tem que ser divertido. Se não for divertido, não vale a pena. Eu também acho. Né? Sem dúvida nenhuma. Tem que ser leve, gente. Tem que ser leve e divertido. Tem que fazer sentido. Mais uma vez, né? Com os desafios, que eles virão, os momentos difíceis virão. A gente tem dias que a gente se sente para baixo, a gente se sente sem força, mas ainda assim continue, né? Assim, acredite. E aí, só remetendo ao nome do nosso episódio, do fim ao recomeço, acho que fica esse recado final também, assim, né? Que todo fim, ele não é um ponto final, né? Ele é uma vírgula de algo que pode vir para se refazer ali, mas refazer com um novo sentido, que se conecte mais com aquele seu momento. É um recomeço, não é você começar do zero. Tudo o que a gente passou e a gente contou aqui nos fez chegar onde a gente chegou. E aquela frase que eu falo, né? A gente está no nível 0. Isso é muito bom. Do próximo nível. Então, a gente caminhou alguns degraus e a gente chegou no nível máximo do nível que a gente estava anterior. Então, cheguei no nível 10 da fase que eu estava anterior. Eu mudei de fase. Então, agora eu estou no nível 0 da nova fase. E agora eu tenho que começar a crescer nessa nova fase. Então, entender que não deixou para trás, mas no próximo nível, que é o que você se dispôs a viver e a fazer, você ainda está no nível 0. Então, hoje, somos aprendizes desse novo ciclo. Sim. Que a gente está aprendendo, curtindo a jornada e fazendo com que ela seja divertida, proveitosa e gostosa de viver. E é bom viver em dupla, né, Bela? Muito. É bom a gente poder compartilhar uma com a outra esse momento e essa trajetória. Então, tem sido muito bom, tenho aprendido muito e tem sido muito legal. Bom, gente, a gente espera que vocês tenham gostado desse bate-papo. Vamos deixar aqui as nossas redes sociais para vocês nos seguirem por lá. Deixem seus comentários aqui embaixo, as suas perguntas. E esse é apenas o primeiro episódio, né? A gente tem muito mais conteúdo por aí, muito mais bate-papo aqui de forma leve, mas também dando algumas dicas práticas. E, mais uma vez, não existe receita mágica, né? Viva o seu processo, mas siga aquilo que faz sentido para você, exclusivamente para você. Carlinha. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Sigam a gente na rede social. Um prazer estar aqui com vocês. E o próximo episódio vem aí com muito mais dicas de autoconhecimento e de trajetória de carreira para que vocês consigam trilhar um caminho de felicidade e propósito. Um abraço!